Pedro Ernesto Denardim. Bom dia, 30 de novembro, 1h05. O Sala de Redação está no ar nesta segunda-feira e nós estamos começando hoje uma nova parceria. Quero dar muito boas-vindas e parabéns à Objetiva Administradora de Condomínios. Uma semana que tem jogo hoje do Grêmio contra o Goiás e tem jogo do Inter quarta-feira contra o Boca Juniors, portanto uma semana importante. Eu quero começar com o Grêmio pela proximidade. Duda Garbi, o Grêmio vai com o que tem de melhor, é isso, né? O Duda não sabe. Vamos ver. Guerrinha, o Grêmio vai com o melhor, Guerrinha? Vai, Pedro, vai e tem que ir. Né? Por quê? Porque está encaminhado na Libertadores, com a vitória lá no Paraguai, e não pode descuidar do Campeonato Brasileiro. O Grêmio hoje ganhando vai a 37 pontos. Ele entra definitivamente na briga pelo G4. Né? Então, e não há motivos para poupar jogadores, eu acho, né? A menos aqueles que estão no limite, precisam de uma folga, talvez pela idade, mais desgaste, caso de Jeromel, mas até o Maicon vai para o banco hoje, o que é uma bela notícia para o Grêmio, né? O Grêmio está recuperando jogadores. Eu acho que é bom motivo, até para entrosar o time, e ganhar sempre é bom, Pedro. Ganhar sempre dá moral para a continuidade das competições. Tem mais uma, né, Pedro? Como diz o Guerrinho, o Grêmio vai para 37 se vencer. Né? Ele continua com o jogo atrasado. Porque esse é o jogo atrasado, mas teve outro jogo que vai ficar atrasado em função de fazer o jogo atrasado. E seria Grêmio e Flamengo hoje, né? Ontem, aliás. Não deu para entender muito isso também. Então tu paga um atraso, mas em troca de outro atraso. Né? Então, o que acontece é que o Grêmio está muito, muito próximo do líder do Atlético Mineiro. Não está longe, não está distante. Vai que o Atlético dá uma escorregada ali adiante. Né? Então, já aconteceu. Bobeou quando vê, tá pegando o Campeonato Brasileiro, né? E é importante esse lembrar... é o jogo, assim, em termos de... Oi, desculpa, Pedro. Não, aqui em termos de... Diga. Eu vou lembrar o seguinte, só Grêmio e Palmeiras estão nas 3 competições, então, eu até escrevi, será que dá para pensar como a tríplice coroa? Claro que é uma coisa muito difícil, mas os 2 têm condições de chegar lá, então vai atrás, né? Mas eu acho que as 3 é meio complicado, Pedro. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, que esse é o jogo da decolagem em termos de emblema, né? Não, sem dúvida, matematicamente tem chance. Mas o jogo da decolagem, assim, como emblema, como manchete, como vitrine, este jogo com o Goiás, porque o Renato, esse é o jogo que o Renato mais falou durante o ano inteiro. Toda vez que não ia bem um jogo, olha, tem um jogo com o Goiás, atrasado. O Grêmio já decolou em termos de rendimento, eu sei disso. Mas o emblema de somar pontos e pular muitas posições porque ninguém mais vai jogar, é hoje. Hoje é o jogo da decolagem. Tá me ouvindo, Pedro? É que o Grêmio... Agora sim. Beleza. Fala, Dudinha. Não, vai lá, depois eu falo. Fala, Léo. Não, vai lá, Duda, vai lá. Se ele não estiver te ouvindo, depois tu me liga, eu quero te ouvir. Coisa boa. Tá muito gentil, que honra, né? Que honra, Guerra. Não, mas sobre... Eu tava ouvindo você, só não tava conseguindo entrar, mas enfim. O Pedro me perguntou sobre a equipe titular, né? Eu tava ouvindo agora. Esse é o tal do jogo, esse que vocês falaram, mas na real não é, né? Porque o já tá sobrando do Flamengo, de novo. Mas esse jogo, ele é tão importante quanto o do Flamengo, embora o Flamengo seja de confronto direto, né? O tal do jogo dos 6 pontos. Mas esse jogo, se o Grêmio perde os 3 pontos, vai doer mais do que se for contra o Flamengo. Porque é um jogo que o Grêmio já está com 37 pontos na tabela, né? De verdade, respeitando assim o Goiás, mas eu estou falando muito sobre o que está acontecendo nesse momento, no momento do jogo. O Goiás é muito inferior ao Grêmio. O Goiás praticamente está com um pé na Série B. O Grêmio não pode negociar, o Grêmio não pode pensar, o Grêmio não pode passar pela cabeça dele não ter os 3 pontos. E por isso que o Renato vai tão compenetrado e concentrado para, acho que, resolver a parada no primeiro tempo e depois administrar, porque tem a Libertadores que, embora tenha um resultado magnífico também, acho que está muito próximo. É a Libertadores e aí já está pensando lá na frente. Então, assim, é impressionante. É quarta e domingo mesmo. E hoje não pode deixar passar. Hoje é obrigatório os 3 pontos.
Essa questão, Pedro, da tríplice coroa, eu acho que o Grêmio pode sonhar, sim. Por quê? Porque o Grêmio, ele veio se montando, o Renato testou algumas outras ideias de jogo, testou outras formações, ele não conseguiu encontrar. E aí, nesse mês de novembro, me parece que o Renato, eureka, encontrou o time. Darlan ali deu aquela mecânica, fez uma boa dupla com o Matheus Henrique, o Jean-Pierre voltou com confiança, com respaldo, e ele precisava disso. A camisa 10 é um símbolo, né? É quase que um recado dizendo, olha, tu é o nosso cara, e ele só cresce. O Grêmio agregou jogadores como o Pinares, como o Diego Turim. Eu estava fazendo um rápido levantamento do grupo do Grêmio aqui. Alternativo, o Grêmio tem de sobra, e outro, o Grêmio recuperou esses jogadores todos juntos. Então, além das contratações que ele fez, que foram muito precisas, né, o Grêmio recuperou. Então, o Grêmio tem jogadores para ir rodando. Eu peguei só do lado direito aqui, ó, o Alisson, que está fora, que é uma exceção. Ferreira, Everton, Luiz Fernando. 4. Aí no meio tu tem o Pinares e pode jogar pela direita, tem Jean-Pierre, tem 2 centroavantes. O Grêmio tem 2 pares de laterais, tem mais o Guilherme Guedes na esquerda que está fora por lesão, voltou a sentir uma lesão. Então o Grêmio tem grupo e tem grupo no momento importante da competição. E além de ter essa variedade, o Grêmio reencontrou a sua ideia de jogo. Então eu acho que o Grêmio cresce na hora certa, na hora decisiva. E dezembro vai indicar se pode ou não sonhar com essa tríplice coroa. Na semana passada nós fizemos uma confraria, chamada Confraria do Pedro Ernesto, que no caso sou eu mesmo, né? E entre os entrevistados, nós temos confraria virtual, né? Claro que nós mandamos uma cesta de comidas, um vinho lá para os nossos convidados, essa coisa, porque se é confraria tem que ter rango, né? E lá estava o rango que nós apresentamos para os nossos convidados, queridos convidados. O presidente me disse uma coisa muito interessante. Segundo ele, na gestão dele, e já se vão 4, 5 anos aí que o Romildo comanda o Grêmio, nunca o grupo foi tão qualificado. Agora vamos deixar claro o seguinte, o Grêmio pode ser eliminado nas 3 competições, tá? O Grêmio pegou agora esse time lá do Paraguai e passou com tranquilidade, o Guarani. Deve classificar na quinta-feira, ninguém tem dúvida disso, tá 2-0, mas depois ele vai pegar o Santos. E o Santos fez 4-2 em cima do Sport Recife no sábado. E o Marinho tá jogando demais, o Soteldo tá jogando demais, o Cuca tá fazendo um bom trabalho, aí já é mais difícil. Na Copa do Brasil, o Grêmio agora tem um desafio com o São Paulo. São Paulo fez 3-1 em cima do Bahia, lá na Fonte Nova, sobrando, com o Luciano jogando muita bola, com um monte de guri que o São Paulo botou, tá? Aquele trabalho que a gente achava que não ia dar certo, o Fernando Diniz, que era muita teoria, pouca prática, tá entrando na prática, o São Paulo está competindo, tá? Tem uma série de meninos lá, tem o Luan, tem o Igor Gomes, tem, deixa eu ver, Gabriel Sara, Brenner, né? Então jogadores que não faziam parte do contexto e que lembram os jogadores que o Grêmio colocou também, ou seja, o São Paulo tem o Santos tem o Marinho jogando o que nunca jogou aqui em Porto Alegre e o São Paulo tem o Luciano jogando o que nunca jogou aqui em Porto Alegre. Isso é outro mistério, Pedro, né? Hein, Pedro, quem diria que os 2 grandes atacantes do Brasil esse ano fossem Marinho e Luciano? Estavam na arena ali. Não, e passaram mal aqui, né? Passaram muito mal aqui. O Marinho até ele veio para jogar do lado direito. Mas não ali, deixou nenhuma saudade, consegui... vamos falar bem a verdade. Não deixou. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois deixou saudade. Zero. Mas o Luciano, não sei se eu estava conversando até fora do ar aqui com o Carlos Ittiuri, e ele estava conversando sobre o Luciano. E o Luciano é um cara que não encaixou no Grêmio muito, não pela qualidade dele. A gente percebia que ele tinha algumas virtudes, mas pela ideia de jogo. O Luciano ele é um segundo atacante, e o Grêmio não usa a figura do segundo atacante. O Grêmio usa um atacante só e 3 meias. O Luciano não poderia ser o cara do corredor, do lado, da extrema, porque tem que fazer aquele vai e vem, marcar e voltar. Ele não tem essa capacidade, não é nem a característica. Ele não poderia ser o meia central, embora o Renato até tenha usado em alguns jogos ali, porque ele não tem o jogo mais claro. O melhor Luciano foi com o Tardelli, Léo. Quando eles revezavam um na frente e ele descentralizado. Mas o Luciano, ele tem síndrome de Cristiano Ronaldo. Ele acha que ele é maior do que ele é. Ele é só o Luciano. Eu acho que no São Paulo deram um choque de realidade nele. Assim, olha só, tu é só o Luciano. Tu não é nada além do Luciano. Porque no Grêmio ele tinha certeza. O Luciano tem uma chance num Grenal que ele quer driblar o Gandula e o presidente do Inter. Então, se tu quer ser o era só artilheiro, empurrar a bola pra dentro. Faz simples. Tava jogando até hoje no Grêmio. Sabe, não inventa São Paulo, Duda, ali ele tá sendo o Luciano, que é o Luciano que a gente viu no Fluminense,
Né? Esse jogador surgiu muito bem no Avaí, no Corinthians, depois ele sumiu, ele foi para Emirados Árabes, para Europa, para Espanha, e ele reaparece no Fluminense. Porque ele no São Paulo ele joga ou com o Brenner ou com o Pablo, e ele fica por trás desse centroavante. Ele precisa de ter alguém próximo para tabelar e até para criar a situação para ele, porque os gols do Luciano geralmente são gols de posicionamento de alguém que está muito bem dentro da área, muito bem colocado, né? Ele é um cara que sabe fazer essa leitura, e no Grêmio ele era 9, e ainda é difícil, não é a característica dele, né? Não casou com a ideia de jogo do Grêmio. Pode ser, mas tá jogando muito, né? Puxa. Ele e o Marinho, o Marinho voltou a ser aquele Marinho lá do Vitória, né? O Marinho rende o máximo nos lugares em que ele é o centro das atenções. No Vitória foi assim, no Santos tem sido assim. Ele bate falta, bate pênalti, ele vai na direção. Ele recebe bola a todo instante, né? Exato. No Grêmio e no Inter, que ele andou aqui também, ele era um a mais no grupo. E aí não deslanchou. Pode ser, mas tu observa que no jogo, que no jogo de sábado, ele faz o primeiro gol de pênalti numa falta cobrada por ele, que bateu na mão do zagueiro e que ele cobrou o pênalti. Tá, o segundo gol, deixa eu lembrar. Puxa, agora me esqueci. O terceiro gol, ele dá uma cavadinha, um cruzamento, e bota na cabeça do Bruno Marques, um menino lá de 20 anos, que tem 1,96 m de altura. E o cara entrou, cabeceou e fez o gol. E no último gol ele sofre o pênalti. Tu tá entendendo? E o Luciano tem um gol de bicicleta e tem um gol de fora da área. Quer dizer, 2 gols de forma completamente diferente. Eles são protagonistas, assim, mas protagonistas extraordinários. Agora eu tenho uma dúvida, Duda, que eu queria saber de ti. O Maicon tá voltando. E agora? Fala, Duda, quando tu chama ele, o Duda se resolve no banco. O Maicon hoje começa no banco, né? Isso. Tá voltando, tá recuperado. O Duda se revolta quando tu chama ele, Pedro. Eu não gosto. O Maicon agora vai ser assim o jogador esta classe que, como tá vindo de muitas lesões e tem 35 anos, ele não pode jogar quarta a domingo, ele vai ser usado na sua plenitude. Acho que ele não vai jogar um jogo atrás do outro, vai entrar quando tiver melhor, vai jogar menos tempo, porque agora já tem a garantia do Darlan. Mas eu queria levantar uma questão aqui que eu acho importante, Pedro. Olha assim que é o mérito do Renato, né? Quando o Grêmio estava naquele momento de estabilidade, olha que ele recebeu pressão para pegar um volante grandão, botar de centro médio, fazer um time mais de contra-ataque, se reforçar, preencher o meio-campo, né? E ele manteve a ideia de volantes que jogam, 4-2-3-1, 2 ponteiros, um centroavante, e foi assim que ele voltou a jogar. O Grêmio não é um time... Mas o Renato pediu para contratar o Wellington, lembra? O Atlético Paranaense foi ele, não foi? Eu acho pediu, mais do que ele adotar. Mas ele falava que era para ser opção. E independentemente, só para concluir, Leozinho, eu acho que ele se deu conta, o Guerrinha, não sei, eu estou de fora aqui vendo. Eu acho que ele se deu conta, olha, não adianta eu ir por aqui. Se quando voltar o Jean-Pierre, para potencializar o Jean-Pierre, eu tenho que voltar aquele modelo que era antes, que era como o Grêmio jogava. E aí mas eu acho que o Grêmio vai contratar um volante esse ainda. Quando tiver oportunidade. Mas ele pode jogar com um volante centro-médio. Ele pode, desde que o cara seja bom. O melhor Grêmio, mas há anos não tem o volante. Não, mas se o cara for bom... O Grêmio procurou esse cara, já faz um tempo que ele procura esse cara. O Wallace era volantão. Não, o Wallace era volantão, claro que sim. Mais ou menos, assim. Era volantão. Ele jogava ali o Jailson também. Acho que não. Vocês estão com a ideia do cara que fica naquela o cara que fica na meia-lua e não sai dali. Isso são raros os que ficam assim. Eu diria que ninguém mais fica assim. Não, mas eu digo agora o cara que fica mais. Como ninguém fica assim, o Musto e o Lindoso, como é que não, pois são raros. O Musto fica. Mas mesmo o Lindoso já sai um pouco mais do que o Musto. Agora, esses caras aí, o Wallace, o Jailson, eram de marcação, de posicionamento. Mas eles giravam, Davi. Eles entravam na área, Davi, eles tinham movimentação. Caras de mobilidade que giram, que fazem o meio-campo girar.
são volantes dessa ideia, assim. Pode até ter um que é mais forte, maior e tal, mas o Wallace começou como meia quando veio lá do Avaí. Ele não era um cara... Sim, o Emerson também era meia, né? Era 10, isso. E era volantão. Por exemplo, tu pega o Wallace, Davi, ele é diferente do Lucas Silva, de característica. O Lucas Silva é um cara mais posicionado, é um cara de um jogo mais curto, daqui a pouco ele alonga uma bola. O Wallace não, saía pro jogo, aparecia na frente, o Wallace tem gol, tem infiltrada na área. O Jailson também. Mas não impede. O claro, fato de um tá volante ser um volante mais fixo, mais que guarda mais posição, cobre mais avanço de lateral, essas coisas, não impede que ele de vez em quando, olha o Dinho, por exemplo. Um jogador que de vez em quando dava-lhe um pataço da intermediária, era gol. Se convencionou dizer que o volantão é um jogador que é grande e não sabe jogar futebol. Não, ele pode ser grande, ele pode ser volantão e ele pode ser jogar futebol. Aí é o ideal, porque ele tem tamanho, ele tem força, ele tem habilidade e ele sabe jogar futebol e tem capacidade de desarmar. Esse é o volante ideal. Se tu não tem esse, tu bota o Darlan, que tem muitas qualidades, mas não é grande. Tá? Ele é forte, sim, ele é forte pelo corpo que tem e tudo, mas as coisas não são excludentes, né? Não, mas é que esse volante, eu acho que agora é um tipo Wallace, tipo Jailson, é um volante que tem a capacidade de armação, de construção de jogo, né? O Lucas Silva tem menos capacidade de construção de jogo. Ele terceiriza isso. Mas por exemplo, o Wallace tinha isso, o Jailson tinha. E me parece, só para pegar o gancho do Darlan, o Darlan, eu não sei, eu acho que foi mais imposição técnica dele, e aí se assemelha muito à trajetória do que fez o Arthur no time do Grêmio. Não estou comparando jogadores nem qualidade, mas a trajetória é parecida, porque o Darlan ele se impõe pela qualidade dele. O Renato resistiu muito em usar o Darlan. O Renato insistiu muito com o Lucas Silva, em determinado momento até com um tripé no meio campo. E o Darlan mostrou para ele que ele tinha condições de formar essa dupla com o Matheus e que ele potencializava o Matheus. Me parece mais uma imposição dele do que até uma convicção do Renato. Pode ser. É que tu olha dois baixinhos assim de volante, eu te confesso que eu desconfiava muito. Aí o Darlan entrou, junto entrou o Jean-Pierre, tá? E junto tinha o Matheus Henrique, que já estava no time, que é baixinho também, mas esses jogadores começaram a tocar a bola de uma forma que o adversário não consegue jogar contra eles. Agora tem essa questão, o Maicon volta, o Maicon consegue segurar, sai o Darlan, como é que vai ser daqui por diante, tá entendendo? É um problema bom para ser resolvido. Essa interrogação. Mas hoje eu acho que o Maicon entra durante o jogo, né? O Maicon deve entrar. Não, acho que sim. Acho que sim, mas qual será a solução definitiva? O Maicon, o exemplo que a gente tem quando é o Maicon indo a público, né? E quase que dando a titularidade pro Arthur por mérito. Assim, cara, tá na hora do Arthur, tá tranquilo, não sei o quê. O Maicon também ganha o grupo por isso, assim. Por mais que o Maicon seja um cara que tem as suas... ele centraliza muito as coisas por ser um líder, ao mesmo tempo ele pensa muito no grupo. Ele já deu vários exemplos disso. Diretas entrevistas, as duas coletivas que a gente ouve, aquela que ele fala o negócio do Dourado, que é o Dourado não sei o quê, e essa última, ele coloca muito o grupo. Por mais que as coisas se centralizem nele, por ele ser um cara aí que está há muito tempo no Grêmio, ganhou todos esses títulos e foi liderando, um dos caras, ele é um cara que pensa muito. Esse pode ser o momento que o grupo vai chegar assim, Michael, os caras sentam e dizem assim, o Michael, tu tá com condição, cara, não tô, deixa o Darlan. Ou o contrário, ou dizer, deixa eu ir tentando. Porque é impossível que seja um só decidindo, sabe, Pedro? Não é só o Renato que vai decidir. Vai ser a grande diferença, Duda, é a seguinte. Um mês atrás, o Michael machucava, tu dizia assim, o meio campo do Grêmio tá horroroso. E tava. Aí o Grêmio ia jogar e se complicava e não saía, 3 volantes, 2 volantes, botava o outro jogador ali na frente, a coisa não andava. Aí daqui a pouco aparece esse menino aí, o Darlan. Tá? E junto com ele o Jean-Pierre. E aí tu acertou o grupo todo, porque aí tu tem o Mateuzinho, tu tem esses dois que sabem jogar, tem o PP que tá voltando, o próprio Diego Souza deu uma crescida, o Luiz Fernando também não chegou a ser decepcionante, ainda que esteja um pouco abaixo desse, mas enfim, o todo do Grêmio já acertou. Essa é a diferença. Ou seja, se tu não tem o Maicon hoje, tu não sofre, o time do Grêmio não perde a qualidade. Então agora o Maicon vai ter que disputar a posição com o
Concordo contigo. O jogador que tá lá, ele vai disputar. Mas o Darlan, o Darlan não joga. Nas antigas entraria o Lucas Silva, ou o Tassiano, ou o Robinho. Hoje pode ser o Michael. É maravilhoso. Boa dependência, né, Duda? É maravilhoso. É uma diferença. Aquela dependência do Michael, Pedro. Aquela dependência, ó. Terminou. Só funciona essa máquina aí com o Michael. Agora não tem mais isso. Então ele pode entrar mais aquilo que a gente vinha falando do Grêmio ter alternativas na hora decisiva, né? Tem Matheus Henrique e Darlan. Aí a gente citou Maicon, a gente citou Tassiano, a gente citou Lucas Silva e lá atrás o Robinho. Ou seja, o Grêmio mas onde tu põe Tassiano e Lucas Silva, tu perde qualidade. Onde tu põe Darlan e tu põe Maicon, tu mantém a qualidade. Então, esta é a grande diferença que o Grêmio tem nesse momento. E antes tu tinha Robinho no meio e agora tu tem Jean-Pierre. Isto é um abismo de diferença. Ou seja, o Grêmio ganhou duas qualidades fundamentais para pensar, inclusive, tá? Pensar, inclusive, em um título, 2 títulos, Pedro, sei lá, não sei onde é que o Grêmio vai parar. É curioso, é aí que morava as críticas que o Renato recebia na época em que mais recebeu críticas, ali faz 2 meses. Foi nesse momento. E eu falo isso com muita tranquilidade, assim, porque eu não vi o Renato ser transparente o suficiente, de repente, por estratégia de segurar o grupo, e ele é mestre nisso, quem sou eu, de admitir que ali ele não podia fazer o movimento que ele gostaria de fazer, de repente 1, 2, 3 semanas depois. Embora ele dizia, calma, gente, o grupo não está completo, tem muita gente no Grêmio, eu não estou podendo usar todo mundo. Mas a gente não via uma explicação mais cristalina, não via algo mais transparente para o torcedor, não é para mim, é para o torcedor entender. Eu não queria que ele seguisse usando o Robinho como a primeira opção. Eu queria que ele me dissesse, fosse claro que era paliativo. E não. Então nós ficamos angustiados. Não, não pode dizer, crítica... né? Não, tudo bem. É que depois que acontece, é mais fácil tu falar. Claro. Mas na hora ali, foram críticas pertinentes ao momento. Né? Olha, chegou. Isso aqui chegou, além de todos esses meio-campistas do Grêmio, Gimo Álcool. Estamos de volta, 1h35. O suco de uva integral, além de delicioso, é muito saudável. Ele não tem adição de água nem açúcar, nenhum tipo de corante. Você se refresca a qualquer hora e ainda aproveita todos os benefícios da fruta para a sua saúde. É sabor de uva de verdade, até a última gota. Beba saúde, beba suco de uva integral. Quer aumentar suas vendas? Pix. Banrisul, sua empresa tem isenção de tarifa até 17 de fevereiro em pagamentos via Pix. E o Grupo Iesen, ele está apresentando o novo Nissan Versa. Venha conhecer o sedã com tudo o que você imaginou. Foi feito na medida para suas emoções. E claro, é só na IESA Nissan. Eu estou recebendo uma informação neste momento de que o candidato Alessandro Barcelos, nós estamos vivendo emoções e eleições a todo instante, né? Ligou para o Aquino e combinaram baixar a voltagem da campanha, que segundo algumas pessoas estava muito forte, com muitos desaforos nas redes sociais, que as redes sociais se prestam para isso, e o Alessandro está propondo, e o Aquino concordou, baixar a bola, apresentar ideias, e o Inter precisa de muitas ideias para seguir adiante, o Inter está precisando de muita coisa, e eu acho que essa é uma solução muito bem encaminhada pelo Alessandro Barcelos, e tomara que nós tenhamos uma eleição em que o associado tenha muito claro aquilo que o próximo presidente do Inter vai querer fazer, como pagar contas, como enfrentar desafios. É isso que o torcedor está querendo enxergar, nada mais, tá? Bom, por falar em internacional, Adroaldo Guerra Filho, o que a gente espera quarta-feira, Guerrinha? Vai me atirar uma granada sem pino, é isso? Guerrinha, então deixa eu aproveitar então uns segundinhos antes e agradecer o Pedro, porque eu sei que o Pedro, né, as pessoas acham que o Pedro não me chama para falar do Inter porque eu vou palestrar e coisa e tal, mas não é verdade, ele não me chama porque ele é um grande amigo que eu tenho, e o amigo se entristece quando vê o outro amigo triste, isso é normal, é da característica mesmo, então sei que o Pedro não me chama aqui justamente para ele não ver a tristeza da qual eu me encontro vendo o ponto que o Internacional chegou nesse final de ano, né? Para tu ter uma ideia, Pedro, esse mês eu nem precisei fazer exame de toque, né? Minha próstata tá perfeita, né? Porque foi tanto talagaço nesse mês de novembro aqui com o Internacional que agora eu entendi por que chama Novembro Azul, né? Tá mais esfolado que fundilho de potreiro, né?
Mas agora eu entendi porque que chama de Novembro Azul, né? Pelo amor de Deus, esse mês de novembro pro Colorado, ele tinha que ser riscado do mapa, né? Um horror, assim, né? E a imagem que eu junto, né? Que eu escolhi, assim, para ilustrar o momento que o Inter está passando, foi agora do GP do Bahrein, agora que o francês ali, o Romain, se espatifou com o carro e o carro pegou fogo. Aquilo foi o que aconteceu com o Internacional, com a saída do Cudê, principalmente, né? Agora resta saber se o Internacional vai pular. Pois é, mas é isso mesmo, Davi. É isso que eu quero saber, assim. Se o Internacional vai, né, se o grupo e o time todo vai conseguir sair do carro em chamas, ou se vai ficar amortizado lá dentro, esperando as labareiras tomarem conta do corpo, né? Então isso passa pelo Boca Juniors quarta-feira. É uma tarefa duríssima? Mas eu acredito no Internacional nas tarefas duríssimas. Eu não acredito quando o jogo está praticamente ganho, né, de acordo com o que eles acham que está ganho, e aí o papelão se estabelece, né? Então quarta-feira tá aí, vamos ver se na quinta-feira eu consigo falar coisas boas a respeito, né, do jogo contra o Boca. Eu acho que esse jogo do Boca, depois de muitos e muitos anos, a gente vai encará-lo que o Inter jogando no Beira-Rio não é o favorito. Parece mentira isso, né? Pelo momento que o Inter vive. O Inter está num momento, né, tão atabalhoado, e não é só no vestiário, é do portão até o vestiário, inclusive na política, né, que a gente não sabe o que vai acontecer. Por superação, olha, o que mais me deixa assim convicto de que o time está, pelo menos esse é o semblante, pouco indignado. O Internacional não briga mais, o Internacional não demonstra mais aquela raça dentro do campo. Parece que está todo mundo assim anestesiado com o que acontecer está dentro do parâmetro. Quando não pode ser assim. Né? Vai perder? Vai, todo mundo perde. Mas perder brigando, perder gritando, perder com raiva, perder com mordendo o lábio. O Inter não tem feito isso. Entendeu? É claro que sábado, eu sei, se ganha o jogo, aquele gol de pênalti que novamente o Galhardo errou, talvez aí hoje nós tivéssemos até mais a menos, né? Mas a verdade é a seguinte, o Inter não está jogando nada o ano inteiro. Eu há muito tempo venho batendo numa tecla que o Inter tinha que fazer muito esforço para chegar no G4. Eu não estou dizendo isso hoje. E eu não sei nem se vai chegar no G4, porque está todo atrapalhado. O Inter precisa de união dentro e fora do campo. O Inter hoje é o Grêmio de ontem, aquele Grêmio que brigava, aquele Grêmio que não tinha união. Esse é o Inter de hoje. O Inter primeiro precisa se unir em todos os sentidos, fora e dentro do campo, que aí vai ter força talvez para reagir ainda neste brasileiro. Você sabe, Guerra, que quando terminou o jogo do último sábado, que foi o Atlético Goianiense Inter, aquele jogo horroroso e uma atuação muito ruim do Inter, eu fiquei pensando no comentário pós-jogo, haveria todo o balanço final ainda, que já é uma repercussão do jogo, mas uma projeção para o enfrentamento do Boca. E eu pensei, eu preciso dizer para o torcedor e para a torcedora do Internacional algo que possa ser ao mesmo tempo animador desde que verdadeiro. O que eu acredito que pode ser animador ser verdadeiro? A capacidade que o Internacional pode ter de reagir nessa levada que o Guerra trouxe, a realização de uma reação emocional, de uma reação de atitude, de comportamento, antes mesmo de questões táticas ou técnicas. Isso eu tenho certeza que o Inter pode, porque está criado o caldeirão em que todo mundo ataca o Internacional com fundadas razões. O Inter está se fazendo atacar pelo seu desempenho abaixo do subsolo. O Inter faz um campeonato muito ruim recentemente. O Inter não tem vitória desde antes do Abel, mas agora não tem vitória e não tem evolução. Bom, então todo mundo ataca, todo mundo critica. Este é o cenário propício, esse é o contexto realizado para a direção, o treinador, os jogadores do Internacional fecharem uma questão do tipo, somos nós contra o mundo. Quem está nos criticando não está maluco.
Tem razão, mas nós temos que provar que podemos fazer diferente. Esse contexto de mobilização, de capacidade de irresignação, ele é mais importante de hoje até quarta-feira do que a questão tática ou técnica, que também precisa de correção, mas se não vier o emocional antes, Pedro, não vai adiantar nada. É que o Inter está sem identidade, né, Maurício? O Inter, esse é um dos problemas. Usou o terceiro modelo tático. O Abel já começou trocando, mantendo uma ideia, né, um esboço, mas mexendo em posicionamento no jogo de estreia. Aí depois ele partiu para o 4-1-4-1, depois 4-2-3-1, agora jogou com o Losango no meio campo. Isso confunde os jogadores. O Inter ele está procurando, ele está tentando encontrar uma saída, né? Porque o Abel pega o Inter numa situação em que o time é líder, mas na saída de um técnico que tinha uma identificação com os jogadores, e ele está tentando implantar as ideias dele, ponto. Mas ele não está conseguindo, porque a cada jogo o Inter piora. O Inter de sábado, ele foi pior do que o Inter Mas, Léo, contra o Fluminense. E o Inter contra o Fluminense, sabe, ele foi pior do que contra o América, que foi a única vitória. O Inter tem 2 gols sob o comando do Abel. Eu concordo. Agora ele tentou uma mexida, Guerra, colocando um atacante ao lado do Galhardo. Ele está tentando. Mas isso demanda tempo, e o tempo é curto, né? O Inter e o jogo contra o Boca é uma carne de pescoço, olha, duríssima. Tá piorando, tá piorando sim. Mas não é por esquema tático. O pênalti não é um esquema tático. O escanteio batido pelo argentino aquele, o escanteio não é esquema tático. Não, é esquema técnico. Falta técnica. Os caras, o segundo pênalti que o Galhardo o que está acontecendo com o Galhardo? O Galhardo que a gente dizia com razão, que ele era o protagonista, o Galhardo não toca na bola, e tem um pênalti, de novo um pênalti, assim como teve o pênalti lá contra o América. O que é? Será que foi a seleção que subiu na cabeça dele? Aquele escanteio que o Leandro bateu, eu vou dizer uma coisa, o Gandula se assustou, teve que sair da bola, atrás da placa. Aquilo ali não é tática, isso é técnica. Chega na frente do gol e não sabe definir, não é tática, é qualidade. Então está faltando muito mais do que isso. Não está perdendo por parte tática, está perdendo por parte técnica. A parte tática até do meio para trás não tomou gol com 10. Né? Se a gente for para esse lado, não, mas botou mais volante, bom, era o jogo que tinha que botar, tudo bem. Então, o que está faltando é técnica. Está faltando tranquilidade. Mas é que a organização tática, ela potencializa a organização tática, ela potencializa a individualidade, ela engaja o jogador, entendeu? E me parece que isso se perdeu. A gente não percebe o time do Inter engajado numa filosofia, num jogo, num modelo. Isso acaba criando um efeito dominó. Cai a qualidade técnica, o jogador se desmobiliza, o jogador até dá uma impressão de desmotivação. É um pouco... Mas me parece, Léo, que triste ver o Inter quando jogar, o jogador cobra aquele escanteio bizonho que foi cobrado ali, ou perde um pênalti, um jogador que não tinha perdido pênalti, né? Perdeu o pênalti ali contra o América, e antes disso tinha batido 8 pênaltis, acertado todos, né? Então, quer dizer, quando isso acontece, é emocional. É emocional. Nós chegamos, Davi, nós chegamos no ponto que o jogador mais regular do Internacional hoje é o Heitor. Não pode ser assim. Então isso aí, o que está acontecendo? A cabeça da maioria dos jogadores, ela está completamente infectada. Os jogadores não conseguem mais fazerem o óbvio, o simples. O time está desmotivado, o time está sem força. O time não tem indignação. Não, tu vai perder. Tu vai perder, claro que vai perder. Mas perde indignado. Olha, eu vou perder, mas eu vou fazer esses caras aí irem pro banho cansados. Não, nem isso está fazendo. Mas será aí, gente, que se alguns jogadores foram devolvidos às suas posições, que vinham trabalhando há mais tempo, e daí tem rotina, estão mais acostumados? Será que isso não ajuda a ter essa parte anímica, que eu concordo plenamente com vocês, né? Aliás, isso é um problema do grupo do Inter, já acontecia às vezes lá com o Odair. Tem um episódio negativo no jogo, parece que a casa cai. Como se não fosse esporte, tu ter um episódio negativo no jogo. Às vezes não é nem um gol, é um pênalti perdido, é um gol que não acontece, sabe? Ô, Diogo, mentalmente, deixa eu reforçar o que você...
reforçar o que você está dizendo, vou lhe dar um exemplo que é anterior ao Abel, ver se você lembra. O Inter contra o Corinthians perde por 1-0 e não perde a liderança naquele jogo, porque no dia seguinte o Flamengo toma 4 de São Paulo. E ali, o Corinthians ganha o jogo de 1-0, o Edenilson dá uma entrevista no fim do jogo e fala em desconcentração. O Inter vinha de uma vitória sobre o Atlético Goianiense na Copa do Brasil e do melhor jogo do Inter e do melhor jogo da temporada no Brasil inteiro, que foi o empate com o Flamengo. A pergunta é, Diogo, como é que um jogador entra contra o Corinthians no Itaquerão, defendendo a liderança do campeonato, e entra desconcentrado? Mas como assim, cara pálida? Não, Maurício, e essa entrevista ela foi dada no intervalo. Eu não sei, porque no intervalo ele fala exatamente isso. O time entrou desconcentrado e tal. E a gente fica se perguntando isso. E quando o Guerrinha, né, fala aqui, né, com toda a experiência dele de analisar futebol a vida toda, que ele fala que o Inter não está jogando nada desde o começo do ano, olha, eu realmente não vou discutir isso, assim, né? Ele é um baita de um analista de futebol, eu não sei, eu sou uma criança, não entendo nada, mas eu como torcedor, eu tinha o prazer de ver o Inter jogar até a saída do Kudê. Ele fazia um trabalho questionável, ele tinha as convicções dele com Musto e estava 3 jogos sem vitória. Ele estava 3 jogos, exatamente. Mas ele tinha me resgatado pelo menos um sentimento de ter prazer em assistir o Inter pelo menos fazer 5 gols na Ilha do Retiro, de jogar contra o Santos, jogar direitinho, ele me deu alegrias durante esse ano de 2020. Sim. Com a saída do Kudê, Pedro, essa alegria, ela realmente se foi. E eu acho que ela se foi para um grupo de jogadores. Talvez por culpa dele tendo saído, né? Talvez por culpa dele tendo abandonado os jogadores. Mas é óbvio, os jogadores ficaram órfãos, ficaram órfãos do treinador, enfim. E essa tristeza, ela não se abateu só na torcida, ela se abateu no grupo de jogadores. Tá, mas tudo isso é passado, Malenotti, tudo isso é passado. Eu quero saber... Não, é presente, essa tristeza é presente. Não. Ela tem que botar uma pedra em cima desse assunto. O jogo contra o Atlético Goianiense é passado, o futuro imediato é o jogo contra o Boca. O que o Inter precisa, o que o Inter pode, o que o Inter deve fazer para enfrentar um adversário tão temível e tão qualificado? O Malenotti não esquece assim uma paixão, Pedro. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa que o Inter precisa. E o Leonardo Oliveira está em estado de viuveza até hoje. O Inter precisa com urgência contra o Boca. Não pode levar gol. Primeiro que o Inter não sabe virar jogo. Virou um só contra o São Luís. Não sabe virar jogo. Não pode levar gol numa competição que o gol fora gol tomado em casa é um gol super prejudicial. E segundo lugar, ter eficiência quando aparecer a chance. Para tentar fazer aquilo que é difícil, mas não é impossível. Pode ganhar do Boca. No mata-mata pode tudo. Mas primeiro tem que evitar de levar o gol. Porque se levar o gol, aí sim, aí desaba. Desaba. Isso não pode acontecer. E é um jogo contra o Boca, né? Para um atleta, para um profissional, para um jogador que vai defender um time com a história né, do Internacional, com o peso da camisa do Internacional. Tu vai jogar contra o Boca e vai jogar como se chama no clima Palmolive? Não, isso não vai dar. Não vai dar para acontecer, né? Então realmente eles vão ter que focar que o jogo contra um Boca é um jogo sul-americano, assim, do mais alto gabarito. Eles vão ter que jogar como, né? Principalmente isso, Guerrinha, não tomando gol. O jogo contra o Boca, o jogo contra o Boca é o jogo contra o grande adversário, quando normalmente o jogador ele transcende a sua capacidade. É isso que a gente quer ver. Claro que muitas vezes não é suficiente para ganhar do adversário. Mas eu tenho certeza que o Inter será contra o Boca que foi contra o Flamengo, naquela guerra que o Inter fez em cima do Flamengo. É uma boa comparação, Pedro. É uma boa comparação. Se o Inter queria um episódio só, que, em caso de sucesso, com capacidade assim para virar a chave, fazer essa depressão, virar euforia, bom, tá aí o seu episódio. Pô, ganhar do Boca Juniors, é a chance. Tá aí o episódio para a parte anímica. Agora, precisa ter claro, tem que ter a parte anímica, o Maurício pegou muito bem, a gente está discutindo bastante isso, tem uma parte mental no Inter, o D'Alessandro já falou 1000 vezes disso, né? O futebol é muito mental, ainda mais neste ano medonho.
Mas tem que ter algumas coisas de organização que o Inter tem que partir, assim, práticas. O Edenilson faz 3 ou 4 anos que ele não é mais volante. Ele é meia, ele não joga mais alinhado com o volante do lado. Então ele tem que ser devolvido essa função. O Patrick, ele tem feito corredor esquerdo. O Patrick é um cara limitado. Mas como ele botou dois volantes, e tu acha que o Edenilson ainda foi volante? Não, estou dizendo assim, ó, o Patrick, por exemplo, o melhor momento dele com o Odair e com o Eduardo Cudê, ele fazia mais o corredor esquerdo, ele não vinha nem eventualmente para dentro quando é num losango de meio campo, que eventualmente tu vem para dentro. Eu acho que tu tem que recuperar as poucas peças que rendiam bem, sabe, Pedro? Elas têm que ser devolvidas a essa condição aí. Eu acho que partir de alguma coisa da organização, entende, Guerrinho? Longe da Casa Mata, acho que ele tentou, a primeira providência foi o seguinte: eu vou evitar de levar o gol. Eu vou fechar a casinha. Vou jogar por 1-0. Ele que não é adepto disso. Hein? Ele é um ofensivista. Está na carteira do trabalho. Treinador ofensivista. Mas eu acho que ele pensou primeiro nisso. Primeiro, para estancar, eu tenho que evitar perder. Para tentar começar a mexer na cabeça dos caras. E aí ele tratou de proteger um pouco mais atrás, né? E assim mesmo, só nesse último jogo, o Inter não levou gol. E olha, o Inter ficou com 10. Com 10, hein? Uma boa parte do jogo com 10. Mas defensivamente o Inter teve pouco susto, né, Maurício? Tu tava comentando o jogo. Não lá tem no chance segundo de gol. tempo, lá no segundo tempo o Lomba faz 2 defesas, mas é só isso, né? Pois é, mas você sabe que eu estava até votando no Lomba para melhor em campo. A gente está fazendo o jogo pela televisão, pelas razões óbvias, né? E até agora eu estou sem saber, Pedro, se a defesa que estava fazendo eu votar no Lomba para melhor em campo pelo Inter, se ela estava valendo ou não. Porque me pareceu que o jogador, o Zé Rodolfo, que chuta a bola, ele já estava impedido na origem, mas no protocolo o Bandeira não deu impedimento. Como o lance seguiu até o cabeceio do Janderson no rebote para fora, ficou parecendo que ali houve chance de gol do Atlético, mas eu entendo que estava impedido de saída. As melhores chances do Internacional, e aí o Leomir tem a razão, não quando diz que o Inter jogou de razoável para bom, muitíssimo longe disso. Se você quiser elogiar o Inter, vai dizer que ele jogou regular. E olha, tem que estar com muito bom humor. Mas as chances reais de gol da partida tanto foram do Internacional que a equipe da Gaúcha elegeu o Jean como o melhor em campo. Ele pega um pênalti e no último lance do jogo ele pega aquele chute do Leandro que vem de um passe errado do zagueiro do Atlético e o argentino chuta, o goleiro faz uma defesaça. Então as melhores chances foram do Inter. Mas isto é uma coisa, outra coisa é a performance. E a performance do Internacional outra vez com 11 e depois com 10 foi ruim. Com 10 ela foi de resistência. O Musto vira zagueiro, depois lá pelas Santas entra o Zé Gabriel, o Musto volta a jogar com o Lindoso ao lado, e a gente sabe o quanto isso não funciona desde sempre, mas são as soluções que o Inter recorre de novo, né? Agora uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Maurício. Uma coisa é tu ires no Mamma Mia comer aquele galeto gostoso. Boa, Capitão Gancho. Com todos aqueles cuidados, aquelas coisas. Tá? A outra coisa é tu ligar... São 2h03, o Sala de Redação está voltando. Nós falamos... Seja qual for o seu crédito, Pedro, seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito, faça parte. A rodada do fim de semana não foi boa para os interesses gaúchos, né? Porque o Santos ganhou, o Palmeiras ganhou, São Paulo ganhou, todo mundo ganhou, né? Ninguém quer falar sobre isso? Eu acho que quem entrou no páreo quase sem ser notado foi o Palmeiras. Ficou decepcionado com a Isso. O Palmeiras está nos trilhos, hein? A chegada do novo treinador. Porque eu sei que o Atlético todas, né, Guerrinha? Em todas, a Copa do Brasil, América Mineiro e na Libertadores ele já se classificou virtualmente na ida. Isso. E como ele remobilizou o grupo de jogadores, né? O Atlético Paranaense... o Rony está jogando muito, do nada. O Atlético Paranaense tem jogado pouco, é verdade. Muito menos do que jogava no ano passado. Se desfez de jogadores, não é mais ou menos. Mas a tranquilidade que o Palmeiras fez o placar em cima do Atlético é que chama a atenção. Com muita naturalidade, assim, sabe? Um time que parece que está entendendo demais a mudança de treinador, e eu não tenho nenhuma dúvida que estava rendendo pouco, porque alguma coisa tinha contra o Luxemburgo. O Palmeiras ganhava os jogos sempre com a mão no oxigênio, né? Agora não, agora está ganhando bem. E já ganhava o Cebola antes da Galinha.
Ele ressuscita o Rafael Veiga, o Lucas Lima ter jogado bem e o Rony. 3 jogadores que estavam O Andrei abaixo. fez isso, Duda. O Andrei fez antes dele, ele manteve. Então... O grande mérito dele foi manter. E aí ele conseguiu melhorar a virada de e chave. O Andrei fez uma coisa que foi fundamental, né? Que hoje não está dando para fazer, que foi colocar o volante, o Felipe Melo, né? O Felipe no seu lugar, volante. Né? Tirou de zagueiro, adiantou muito isso. Então são aquelas coisas, às vezes tu mexe numa posição de um jogador, e um jogador é um líder de grupo, como é o caso do Felipe, e acaba respingando no vestiário, e aí começa a desconfiança com o treinador, os caras já não... E aí não rendem a mesma coisa, porque o grupo é o mesmo. Né? Aí entra o auxiliar técnico, o time já mostra melhoras. Vem um português que, né, não conhecia tão bem assim o futebol brasileiro, nem o Palmeiras, e o time continua ganhando e ganhando bem. Eu acho que o Palmeiras está começando a se candidatar a ganhar coisas. Palmeiras, Grêmio e São Paulo, eu acho que agora, nas últimas semanas aí, são os times que estão em curva ascendente, assim. Porque há muita irregularidade, né? Há muito perde-ganha, muito assim. O São Paulo, ele tá mantendo, acho que tá 14 jogos aí, numa média, sem perder. O Grêmio também, o Palmeiras também. Aí o Flamengo vem irregular, tanto que é eliminado pro São Paulo. O Santos também faz jogos altos e baixos, mas tá ali, tá se virando, tá no bolo. O Inter é o time que estava lá em cima que mais está demonstrando queda, né? Aí tem mais o Fluminense. O Fluminense está na periferia dessa turma, né? E aí, então, eu acho que esses 3 aí, ao menos, os que estão crescendo na hora que é a mais importante. Eu estava olhando a tabela e vocês não vão acreditar. Tem 18 times... 12 times de 28 estão fora, que tem menos de 30 pontos. Então estão todos eles na briga para não cair. Olha como é que está esse campeonato. É 8 que estão razoavelmente bem e 12 que estão chamando salva-vida. Tem um degrau, né? Entre o 8º e o 9º, acho que são 5 ou 6 pontos, e ali tem uma diferença muito grande. Então o campeonato meio que está separado entre o 1º e o 8º, o 9º e o 20º. E aí, são dois campeonatos. E dá para colocar também, mas Maurício. Dá para colocar assim, ó. Tu tem os 2 milionários que não estão bem. Vale para o Flamengo e vale para o Atlético Mineiro, certo? Não estão bem, estão irregulares, tá? Coloquei. Esqueci do Galo, Pedro. Tem razão. O Galo está irregular também. Aí, num segundo momento, tu tem aqueles que estão em ascensão, a saber, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, tá? E o próprio Inter, que apesar de estar decaindo, ele tinha gordura e não queimou completamente a gordura, dá para colocar o Inter se melhorar, obviamente, senão vai cair mesmo, né? E tem 2 que correm por fora, que são times que estão em situação financeira muito difícil, mas que os 2 treinadores têm ido muito bem. Tanto o Odair como o Cuca representando o Fluminense e o Santos. Eu acho que esse é o quadro que nós temos, assim, mais explícito, que dá para mostrar melhor o que é essa disputa do Campeonato Brasileiro. Porque tu botar o Santos e o Fluminense hoje como postulantes a pelo menos vaga na Copa Libertadores não é nenhum absurdo, né, Maurício? Não é absurdo, mas a diferença legal para esse ano, assim, dentro do absurdo que é o 2020 na vida da gente, mas antes nós tínhamos 3 campeonatos pelo menos. O campeonato de quem não queria cair, o campeonato da vaga direta à Libertadores e o campeonato ao título. E era uma pirâmide bem na forma assim, lutando para não cair a maior quantidade. Lutando para a vaga na Libertadores, uma quantidade relativa. E lutando a título, às vezes 2, 3, se tanto. Dessa vez, no campeonato de 2020, não é absurdo, considerando que o Grêmio tem um jogo a menos. Se ganhar hoje, ele fica muito perto do líder e ele está aquém do 5º lugar, não é absurdo dizer que do 1º ao 8º no Brasileirão, há candidatos a título. E isso para o campeonato faz muito bem. O campeonato de pontos corridos fica mais emocionante quando você tem essas candidaturas todas. Mas o Fluminense não tem time para ser campeão, né? Nenhum dos 2. Não, mas eles têm time para vagas na Libertadores, né? Para vaga sim, O Fluminense, a gente viu o Fluminense contra o Inter. O Fluminense ganhou do Inter, tudo bem. Tá? Mas a gente via que o Inter era superior ao Fluminense no jogo. Ganhou 2 vezes, ô Davi. Mas dá para ver que o Inter era superior.
Sim, tudo bem, mas não fez 6 pontos. Não, o Grêmio também eu acho que é superior ao Corinthians e não ganhou. Acontece, o Grêmio perdeu pro Caxias 3 vezes nesse ano, por exemplo. Sim, mas é que o ponto já tá lá. Esse ponto não volta mais. O Grêmio não consegue mais ganhar do Corinthians. Sim, mas o Grêmio tinha que ter ganho, cara. Mas eu não tô fazendo a comparação, eu não estou fazendo isso assim, uma comparação em termos de campeonato. O que vai acontecer no campeonato? Estou falando do time em si. Né? O time do Fluminense é um time médio. É um time comum, Não, o time é um time bem ajustadinho. O time do Santos é um time médio também. Davi. Não tem assim. O time do Santos, ele bota 2 guri que nunca jogou por cada jogo que o cara tem. Ou ele foi vendido, ou ele brigou com a direção porque não recebeu o salário, ou ele tá com Covid. O Fluminense tinha o Evanilson, né? Que era um baita atacante, jogador que tava fazendo diferença. Vendeu pro Dodge foi. Aí tem o Dodge volante, que eles trouxeram do Criciúma, um cara que tava há 3 anos. Aí é questão de gestão, né? Aí deixaram para renovar o contrato no último ano. Aí o jogador se valorizou, não chegou a um acerto, foi afastado. E aí o Fluminense vem se reconstruindo. Eu acho que ali na frente, quando começar a funilar, esses times como o Flamengo, que está se ajustando, o Palmeiras, que se ajustou a partir do Cebola e agora com o Abel, está recuperando jogadores importantes, vai fazer diferença. O Grêmio vai fazer diferença, porque tem grupo, tem variedade. São Paulo também tem bastante alternativa de grupo. Isso vai fazer diferença na hora da decisão, na hora da reta final. A vantagem, se é que é que o Fluminense, o Galo, esses aí não tem os tais 3. Só o Palmeiras e Grêmio tem 3 competições. São Paulo, Flamengo tem 2. E o Inter tem 2, né? Porque tá na Libertadores. Só Palmeiras e Grêmio. Tem 3. Vários tem 2. O Fluminense tem 1 e o Galo tem 1. É isso, né? Pelos meus cálculos. Ou estou esquecendo de alguém? Se alguém tiver aí, me ajuda. Mas a Copa do Brasil, por exemplo, quem não está na Copa do Brasil, Duda, é a semana do Natal e a semana do Ano Novo que vai ter livre. Exatamente. Daí se não tem brasileiro, né? Mas é bom para fazer festa. Bem na semana do Natal e do Ano Novo. Exatamente. Pô, dia 23 eu tinha liberado esse dia para levar bons presentes para vocês todos, que são meus companheiros no sala de redação. Não te preocupa com isso, mas infelizmente não vai dar, tem um jogo. Não te preocupa com isso que eu vou aí. Não, mas a gente bota... O Manhago deu uma entrega. Já não bota o Manhago para narrar esse jogo. Nós queremos... Pedro, eu quero propor um assunto. O Renato deverá bater recorde hoje. Pois é. Em número de jogos. Vai bater. Deverá, porque, cara, vai bater, evidente, né? É questão de minutos, né? Daqui a 3 horas e 45 minutos. Eu quero saber, vocês, né? Porque vocês são mais velhos que eu, o tamanho disso, que representa dentro da história. Eu tenho o meu parecer, mas vai enorme, que. Né? É muito. Bom, o Renato é a maior figura da história do Grêmio. Ele tá batendo o Foguinho. O Foguinho, Pedro, talvez seja o inventor do que a gente se convencionou a chamar o estilo gaúcho de jogar futebol. Num período em que era mais complexo enfrentar Rio e São Paulo, que eram times com muito mais dinheiro, muito mais poder e muito mais craques. E aí ele com cérebro, lucidez, olha, vamos pensar na parte tática, vamos fazer times fortes fisicamente, vamos ter prevalência física, sabe, se aproximar um pouco mais da Argentina e Uruguai, e a partir daí ele consegue fazer o enfrentamento com os grandes. Isso depois mudou, óbvio, né? Enfim, o tempo foi passando. Mas o inventor do futebol gaúcho foi o Foguinho. Pô, e tu conseguir igualar o número de partidas é uma coisa. Mas a representatividade do Renato, Davi, a representatividade do Renato é a seguinte: o Foguinho ficou esse tempo todo numa época em que a regra era os treinadores ficarem muito tempo. O Renato fica 4 anos numa época em que a regra é você ter 2 treinadores por ano. Então, proporcionalmente, o que o Renato fez é mais extraordinário, embora isso não tire mérito algum daquilo tudo que o Oswaldo Rola fez, como lembrou o Diogo. Mas assim, o Foguinho, só para fazer uma comparação, tá? Olha só, ambos, Foguinho e Renato, foram vencedores como jogadores e como treinadores. Tá? Verdade. O Foguinho ainda foi árbitro de futebol e foi comentarista também. Ambos foram nessas 2 grandes atividades. Árbitro hoje aqui no Rio Grande do Sul, só o da Alessandro. O Foguinho foi treinador num estádio, aliás, foi jogador num estádio, na Baixada, e foi treinador no outro, no Olímpico. O Renato foi jogador no Olímpico e foi treinador na Arena.
Os dois nasceram no 9 de setembro. O Foguinho e o Renato. Poxa. Ambos nasceram no 9 de setembro. E ambos, se for se ver, são os dois grandes ídolos do Grêmio, da torcida do Grêmio, nessas duas grandes fases. Antes do Olímpico e depois do Olímpico. Então tem muito a ver um com o outro. Renato e Foguinho são o Renato é a encarnação do Foguinho, Pedro Ernesto. Mas dá pra dizer, semelhanças fortes. Dá pra dizer o seguinte também, que com o Foguinho teve aquela ideia de jogo do Grêmio, aguerrido, né? Tinha um narrador que dizia exército espartano de alma castelhana, aquele modelo do Grêmio de jogar. E o Renato tá implantando no Grêmio, a gente tá vendo acontecer aqui diante dos nossos olhos uma virada de chave. O Grêmio sai daquele estilo de jogo aguerrido, de parece que vai acabar o mundo, de jogar sempre, né, pela vida. E o Grêmio hoje joga futebol. O Grêmio pega a bola, transita com a bola. É uma virada cultural, Léo. É mais clássico. É uma virada cultural. E os protagonistas são Foguinho e Renato. Mas deixa eu dizer para você o seguinte. Ele implantou um estilo de futebol. O Foguinho foi com o Cruzeiro. O Foguinho é técnico do técnico do Cruzeiro de Porto Alegre em 1953. E o Cruzeiro fez a primeira grande excursão para fora do Brasil. Acho que é a primeira excursão de um time gaúcho. Sim. Ele foi para a Europa. Sim. Primeiro clube gaúcho com o Cruzeiro. E lá ele jogou contra o Real Madrid. O grande Real Madrid, né? Com todos aqueles caras, com Puskas, Gento, aquela turma toda, né? Não perdeu. O Di Stéfano e tal. E ele viu o futebol total do Real Madrid. Ele viu como é que os caras jogavam, viu o futebol total. E aí quando ele voltou pro Rio Grande do Sul, e aí sim foi contratado pelo Grêmio, né? O Inter tinha o Rolinho, que se chamava, né? Que era o time com Chinesinho, com Larry, com Bodinho, com aquela turma toda. Quando ele voltou tentando implantar esse futebol de preparação física, de força, de ocupação de espaço do rolo compressor. Então foi uma mudança de comportamento também, de mentalidade do futebol, como o Renato implantou agora. E na educação física também, o Foguinho inventou, na época que não havia os preparadores físicos presentes nos clubes, ele inventou também uma espécie de preparação física que era subir e descer escadas. E com isso o Grêmio... Os caras com o outro nas costas. Atropelava os adversários. Uma maneira de preparação física. O Gilberto Tim levava o Inter para o Parque Saint-Hilaire, lembram? Fazia os caras correr com negócio nas costas também. Saco de areia nas costas. E aí no domingo tava tudo em campo, não tinha esse dói. Fazia alterofilismo, levantava peso como levantava na época. Mas tem uma diferença de época. Sem contar que trabalhavam em 2 turnos, né? Demos detalhes, né? Tem uma diferença de época entre o Foguinho e o Renato, é que o Renato pega um tempo bem mais moderno, pela sua idade, pelo fato de estar trabalhando agora, e o Foguinho, lamentavelmente, até já nos deixou. O Renato é campeão da Libertadores como jogador e é campeão da Libertadores como treinador. Nos 2 casos, ele é protagonista. Quer dizer, o Renato e mais, Pedro, esse negócio, aquela frase maravilhosa, perolar, do Argel, né, de trocar o pneu com o carro andando. Você guarda isso, traz para o lado do Renato. O Renato foi perdendo desde 16 para cá jogadores como o Wallace, Pedro Rocha, Arthur, Everton. E a troca de ciclo, o fim de um ciclo e o começo de outro, foi acontecendo cada troca dessas sob o comando do mesmo cara. Geralmente você fecha um ciclo, começa outro com outro profissional. O Renato tem feito isso de 16 para cá, 3, 4 vezes ao longo desse período todo, e o Grêmio, quando não está sendo campeão, ele está sendo semifinalista de Libertadores ou de Copa do Brasil. Então o trabalho do Renato é mesmo extraordinário. Não, nesse momento o Grêmio é protagonista no futebol brasileiro ao lado do Palmeiras. Só ele e o Palmeiras estão nas 3 competições. Só esses 2 podem ter a tríplice coroa. É difícil, sim, mas não é impossível. Mas sabe que a maior virada assim, histórica que o Renato dá, eu acho, no Grêmio, não é nem essa questão da diferença, do estilo de jogo com o Foguinho, porque isso está muito longe, era um outro contexto, enfim. Mas é ele ter feito a virada em relação ao Filipão. Porque a última ideia que o torcedor do Grêmio tinha do Grêmio vencedor, que ganhava títulos, era aquele Grêmio que brigava com o mundo, sabe? Que ganhava chutando 2 bolas no gol e que tinha que sofrer, tinha que chorar, sabe?
aquele sofrimento, assim, que não importava agora jogar, dá futebol de resultados. Não sei se dá espetáculo, às vezes até acontece. Não, mas dá. Mas assim, aquela história da imortalidade fica meio no banco, sabe? A proposta é dar espetáculo. Às vezes não consegue e tem que combinar com o adversário, né? O Filipão nunca diria que o futebol dele é mais bonito. O Antônio Dalprá está trazendo uma lembrança interessante aqui, que essa forma de jogar ela começou a ser estabelecida com o Roger, o que é verdade. Depois o Renato trouxe outros aperfeiçoamentos e o Grêmio ganhou tudo isso, né? Bom, deixa eu lembrar que estão abertas as inscrições para o vestibular da Facate até 15 de dezembro. Então não esqueça, hein? A Facate é qualidade. Informações www.facate.com.br. Eu volto logo depois do intervalo comercial. Antes do intervalo dar uma notícia? Pode. Hoje pela manhã liguei pro Fernando Carvalho, lá no Hospital Moinhos de Vento, que ele deu entrada lá na semana passada. Foi uma pneumonia muito forte. Tá falando legal, tá bem, tudo, e a previsão é que quarta-feira já seja encaminhado à porta de saída do hospital. Que bom. Saúde para o Fernando Carvalho. Um grande abraço pro Fernando. Pronta recuperação. Só um registro, o João Boanova me escreveu aqui. Tem uma diferença entre o Foguinho e o Renato, né? O Foguinho chegou a treinar o Inter, né? O Inter contratou o Foguinho no final dos anos 60 para tentar interromper aquela série do Grêmio. E ganhou do Grêmio com o Cruzeiro, também um clássico Grecruz da Montanha, né? Bom, vamos ao intervalo comercial. Nós voltamos em seguida para a última parte do programa. Saudação para o novo parceiro, a Objetiva, administradora de condomínios que há 23 anos atua no Vale dos Sinos e hoje está inaugurando sua nova unidade em Porto Alegre, na rua Lucas de Oliveira, número 24, no bairro Auxiliadora, quase esquina com a 24 de outubro. A Objetiva é referência em administração condominal no Vale dos Sinos por ser especialista no que faz e está chegando aqui em Porto Alegre. Então, uma empresa especializada para cuidar do seu condomínio. Se você tem alguma dificuldade, se você está insatisfeito com a sua, procura Objetiva, né? Ela vai cuidar do seu condomínio com absoluta tranquilidade e qualidade. Falaram tanto os meninos do bloco anterior que o programa está chegando ao fim, são 14 horas 27 minutos e meio. Aí esse bloco é todo seu, Pedro. Esse bloco é todo meu. Muito obrigado, viu, Maurício? Muito Beijo. Obrigado. Tu estás na transmissão hoje, não? Diogo Olivier. Diogo Oliveira, te tiraram, né? Tu não andava bem, eles botaram o Diogo Oliveira, tá certo. Assim é que tem que ser. Parabéns, Chuchu. Ombrear com o Maurício Saraiva. Ombrear com o Maurício Saraiva. Deixa eu falar com o alemão, porque, puxa, tem toda a ideia de ainda repercutir o episódio eleitoral de ontem. O Melo é o novo prefeito de Porto Alegre, tem os prefeitos do interior também que foram eleitos, tem tanta coisa ainda que precisa ser repercutida, tem tanta promessa que foi feita, alemão, quanta coisa para dizer aí no Gaúcha Mais, hein, alemão? E uma transição curta, Pedro, um mês de transição curtíssimo. Em Porto Alegre, em Porto Alegre já agora à tarde, o Gaúcha Mais vai acompanhar com a reportagem. Tal qual o coice de porco, né? Bem curtinho. É uma definição gaúcha, né, para esse tempo curto da transição. Isso. Já tem reunião agora de tarde, a primeira entre Sebastião Melo e Nelson Marquesan em Porto Alegre, Pedro. É bom, a gente já vai acompanhar a reunião à tarde. Tem uma outra reunião importante entre a FAMURS, que representa os municípios, com o governador Eduardo Leite. E agora à tarde vai sair o mapa definitivo, depois da análise dos recursos, para o distanciamento controlado. São 12 recursos, né? É um número alto, Pedro, e as regiões estão, claro, contestando alguns pontos, mas são todas as regiões. É que tu não sabe exatamente quantos são, é isso? 11 né? Então, ou 12, eu fiquei na dúvida agora se são 11 ou 12, Pedro. 11 ou 12, tá? Parece que é 12, não, mas não importa. São 11. É um monte. 11, né? 11, né? Que Pedido 11... de reconsideração? Isso, né? 11, 21 regiões, 11 pedidos de reconsideração. 11, Pedro, isso aí. Puxa 11. Vida. E tem reunião e depois deve ter a divulgação do mapa definitivo. No preliminar, as 21 regiões estão com bandeira vermelha no Rio Grande do Sul. Nós vamos analisar esse cenário do mês de novembro com uma mudança